falando aí em Amaleque. Vocês lembram quem que eram os amalequitas? Descendentes de quem? De Esaú. Então, os amalequitas eram os descendentes de Esaú, conforme Gênesis 36:12, Bereshit 36:12. Pode ler para nós aí, pastor Mário? Gênesis 36:12. 12 ou 16, tá? Tá. Gênesis 16, né? 36. 12 ao 16. 12 ao 16. E Dina era concubinha de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá, Mizar. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Olidama, filha de Aná, filho de Gideão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zepô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Daretã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizar. Estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Amém. Então, aqui nós temos justamente essa descendência. Então, a Amalequita vai partir da casa de Esaú, vai advir de dentro do ciclo de Esaú. E o Senhor disse que os amalequitas seriam sempre inimigos que estariam no encalço de Israel, sempre dando trabalho para Israel. Justamente por quê? Porque Israel é Jacó. Então, Amaleque, que é descendência de Esaú, estaria sempre no encalço de Israel. Então, nós vamos ler aí, pastor Márcio, por favor, o Êxodo 17:16. Porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Então, de geração em geração, essa bandeira estará erguida contra Amaleque. Dá um pulinho aí, pastor, para Devarim, Deuteronômio 25:19. Tem Bíblia aí, evangelista Adelino? Leia para nós, por favor, Devarim, Deuteronômio 30,
Deixa eu ver. Pode ler aí, pastor Marcos. E acontecer. Ele vai ler o 25:19. E acontecerá que quando o Senhor teu Deus te tiver dado descanso de todos os teus inimigos à tua volta, na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança, para que a possuas, que apagarás a lembrança de Amaleque, de debaixo dos céus, não te esqueças disso. Então, a lembrança de Amaleque deveria ser extinta. Não era para sobrar ninguém de Amaleque. A ordem era para exterminar. Não era para ter ninguém no conceito de Amaleque. O Senhor vai ler primeiro o livro de Samuel, no capítulo 15. Vou lendo aqui o contexto enquanto o senhor encontra aí, tá? Então, é o seguinte. De acordo com os especialistas, é certo afirmar que, de alguma maneira, há certeza de que os amalequitas eram descendentes de Esaú. Os especialistas opinam que eles habitavam na península do Sinai, designada como deserto de Negev, e estavam entre os mares Vermelho e Morto. Como fundamento histórico, o doutor Enéas Tognini diz sobre os amalequitas: por causa desse episódio persistente, Yahweh, no período dos reis, ajustou conta com os amalequitas, ordenando que Saul os abatesse. E o que ele fez? Desde Avilá até Sur, que está defronte do Egito. No entanto, Saul, infringindo a ordem de Deus, poupou Agag, o rei deles. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. O senhor pode partir do verso 1. Até o 9, por favor. O título: Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se os opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos feitos, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim. 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos pneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Porque vós usaste misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas.
Então feriu Saúl os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saúl e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os fizeram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Amém. Aqui nós temos a ordem do Eterno para que fosse destruído todos os amalequitas, desde o rei até os animais, não era para sobrar nenhuma forma de vida amalequita. Todos os amalequitas eram para ser destruídos. E o que o Saul fez? Poupou o rei Agag. No verso 32 em diante, nós temos aqui o Samuel que vai destruir o rei Agag. Quem que pode ler para nós aí? A partir do verso 32 até o 35. Então disse Samuel: trazei aqui a Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente. E disse a Agag: na verdade, já passou a amargura da morte? Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilou as mulheres, assim ficará desfilhada a sua mãe e as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu a casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul, até ao dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. Amém. Então veja só, aqui nós temos o Samuel cumprindo o dito do Senhor, que era para destruir literalmente todos os amalequitas. Porém, lembra do que eu disse na semana passada? Um interlúdio que teve aí, desde a poupa de Saul de destruir o rei Agag e a morte do rei Agag. Lembra o que ocorreu? Então tá bom, segura aí um pouquinho. A gente já volta nesse ponto aí. Pastor José, por favor, Esther no capítulo de número 3. E o verso de número 1. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a todos os demais povos. Amém. Veja só. Aqui nós temos o Amã, que era descendente de quem? Do rei Agag. Mas toda a semente foi destruída lá atrás. O Saul matou todo mundo, só sobrou o rei Agag. Mas o que acontece? Quando Saul poupou o rei Agag, e eu disse semana passada, o Saul se enamorou de uma de suas concubinas e a engravidou, suscitando semente. Por quê? Porque Saul deixou de fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado, dando oportunidade para o inimigo se proliferar novamente. Ou seja, todos os amalequitas tinham sido destruídos, mas poupou o rei. O rei suscitou semente e deu continuidade à linhagem. Lá na frente nós vamos encontrar Amã ou Agagita, ou seja, o descendente de Agag. Então, se Amã era descendente de Agag, Amã era o quê? Amalequita. Por isso que o Amã quis destruir toda a nação de Israel.
Por quê? Porque era uma briga em casa. Ou seja, ele é descendente de Esaú, que por sua vez é descendente de Agag. Então, sendo ele descendente de Esaú, ele queria ainda, com a mesma ferrenha força, destruir os israelitas. Então, quando Samuel foi e matou Agag, isso demorou, então, um certo tempo. Agag ainda teve esse tempo de conhecer o judaísmo. Exatamente. E aí, quando foi trazido o Agag, o Samuel já passou a espada. Só que a semente já estava semeada. O problema já estava instaurado. Deus poderia ter impedido que isso ocorresse? Poderia. E por que Deus não impediu? Por causa da desobediência do rei. Ou seja, toda desobediência ela vai gerar um fato. Não adianta, ela vai gerar um fato. Deus poderia nos livrar da consequência? Poderia. Mas nós precisamos aprender com o nosso erro. Então, Deus permite que o nosso erro tenha sequelas, para que com essas sequelas nós venhamos a agir corretamente quando nós olhamos para ela. Então, vamos lá. Samuel foi retalhar o rei Agag perante Yahvé em Gilgal. Algumas das incursões que Davi incluiu em povos amalequitas, e quando estes, por sua vez, atacaram Ziclag e levaram as esposas e os bens de Davi, e este e 400 homens foram no encalço deles, recuperando tudo que fora roubado. 141. No reinado de Ezequias, alguns da tribo de Simeão aniquilaram o restante dos amalequitas. Não se faz menção mais direta dos amalequitas na história bíblica ou secular. No entanto, Amã, filho de Agag, ou o Agagita, provavelmente descendia deles, pois Agag era o título ou nome de certos reis amalequitas. Assim, os amalequitas, junto com outros mencionados nominalmente, foram exterminados, a fim de que as pessoas saibam que tu, a quem pertences o nome de Yahweh, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83, versos 6 ao 18. Os especialistas opinam e dizem que os amalequitas foram os primeiros povos a mostrar oposição a Israel. Também eram muito idólatras. Estavam extremamente ligados à idolatria desde a sua natalidade. Desde quando houve a geração, a proliferação a partir de Esaú, eles foram se proliferando de forma totalmente idólatra, crescendo em idolatria e em hostilidade à nação de Israel. Não adiantava o que fosse, eles iriam sempre dar trabalho para Israel, porque eles eram aparentados, buscando ali a parte de primogenitura dentro de casa. Ou seja, aquilo que Esaú vendeu por livre e espontânea vontade, eles queriam recuperar a força posteriormente. Então, ao longo da história bíblica, nós vamos ter o cumprimento daquele texto primeiro que o pastor Márcio leu. Vamos fazer menção dele novamente, lá em Shemô, Êxodo 17, 16. Pode reler, pastor. E Moisés construiu um altar, eu vou ler o 15.
e chamou o seu nome Jeová Nissi. Por que disse? Porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, o Senhor estará sempre em guerra contra Amaleque, porque Amaleque estará sempre em oposição ao seu povo. Amém? Na Bíblia ainda encontramos outras citações importantes a esta nação, bem como que eram ímpios, conforme o primeiro livro de Samuel 15, 18, também eram opressores, Juízes 10, 12, eram guerreiros cruéis, primeiro de Samuel 15, 33, e eram conhecidos como nação poderosa, Números 24, 7. Amém? Aí os amalequitas. Então nós adentramos agora nos edomitas. Edomitas que vai vir ainda dentro da mesma casa, dentro da mesma paternidade, a saber, vai advir de dentro de Esaú também. Edomitas advém de Edomé, que significa uma alusão ao guisado vermelho. Né? Então, aquele guisado vermelho que ele comeu, por causa disso se chamou seu nome Edom, ou seja, por causa do guisado. Né? Então, se agregou a ele esse predicado, e posteriormente a sua geração vai ser denominada como Edomitas, descendentes de Esaú. O termo Edomita é derivado de Esaú. Este, por sua vez, traz o sentido do próprio Esaú, que teve o direito de primogenitura alcançado segundo o seu nascimento. Ele era o primogênito segundo o nascimento. Segundo referido, o segundo sentido refere-se ao coletivo de acordo com Gênesis 32, 2. Ou seja, em primeira instância, ele nasce peludo e com a pele avermelhada. Então, ele, por ser peludo e com a pele avermelhada, ou seja, era ruivo, né? Então, teve aí essa particularidade de Edom, e em consequência, em sucessão, quando ele toma para si o guisado vermelho, o guisado de lentilhas. Então, se agrega, se arraiga a ele esse predicado de Edom. Então, está claro que os edomitas se originaram de Esaú, irmão primogênito, ou irmão gêmeo de Jacó, ambos filhos de Isaac. O termo Edom, no hebraico, significa vermelho. E antes a região tinha o nome de Monte Seir, narrado em Bereshit 36, versos 20, 21 e 30. Com fundamento histórico, veja o que o blog da EBD Brasil diz sobre os edomitas. O primeiro registro conflituoso de grande porte entre Israel e Edom está nas Escrituras, em Bamidbar 20, 14 a 21. Leiamos lá. Bamidbar 20, 14 a 21. Número 20, verso 14, até o 21. E o dirão aos moradores desta terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, e face a face, ó Senhor, desaparece. Número, capítulo não é 14, é 20? Não, capítulo 20, verso 14. 20, 14. Então,
Pois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz Deus, irmão de Israel, sabes todo o trabalho que lhe sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos termos. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que, porventura, eu não saia a espada ao teu encontro. Então, os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixa-me somente passar a pé. Porém, ele disse: não passará. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim, recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. E aí? Então, veja só. Edom vai se opor ferrenhamente. Quando nós olhamos a grosso modo esse texto, parece, puxa, como os edomitas eram maldosos. Era simplesmente uma passagem. Por que os edomitas não concederam passagem para os israelitas? Eles não iam beber água, nem os seus animais tomariam água ali. Era simplesmente a passagem para cortar o caminho. E eles disseram: olha, se vocês pisarem nas nossas terras, nós vamos a espada contra vocês. Que povo mau! Mas justamente por quê? Por causa da origem. Por causa da origem, eles guardavam rancor de geração em geração. Tendo em vista também que Israel era um povo monoteísta, e os edomitas eram politeístas. Tinham diversos deuses, justamente pelas alianças que o Esaú fez lá atrás. Vamos voltar um pouquinho para Bereshit, no capítulo de número 25. 26. E o verso 34 e 35. E 34 diz assim: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaac,
e Rebeca uma amargura de espírito. Veja só. Ele vai se casar com mulheres cananeias. Ele sendo da geração de Sem, ele se casa com mulheres da geração de Cã. Isso para Isaac e Rebeca foi uma amargura terrível. Por quê? Porque os heteus, eles eram extremamente idólatras. Consequentemente, vai acontecer o que dentro da casa de Esaú? A idolatria vai se agregar cada vez mais. Então, quando chega lá na frente, o povo ele é extremamente idólatra e forte, poderoso, homens de guerra. Israel não era homens de guerra. Israel tinha o exército, porém, o sentido de Israel era sentido pastoril. Eles eram homens de campo. E os outros eram homens de guerra. Então, eles não quiseram deixar passar de jeito nenhum. Moisés querendo passar com o povo e falar, aqui não. Aqui vocês não vão passar. Não vão. Se vocês entrarem, nós vamos destruir vocês. Ou seja, a oposição era, em primeira instância, a Israel e, em segunda instância, ao Deus de Israel. Por quê? O que é que o Deus de Israel tinha dito a Rebeca lá atrás? Que dentro do seu ventre há duas nações. O que vai acontecer com elas? O que acontece? O maior será servo do menor. Quem que disse isso? O Deus de Israel. Pela boca de quem? De Sem. E eles já brigavam antes de nascer. Diz a tradição que quando ele passava, Rebeca passava grávida, diante da casa de estudos, o lado direito se movia. Quando passava em diante de templos idólatras, o lado esquerdo se movia. E ela, Rebeca, então foi até a casa de estudos, e então Sem diz para ela, olha, no seu ventre existem duas nações. E quando você passa diante da casa de estudos e o seu lado direito se mexe, se move, é um dos seus filhos querendo sair para estudar a Torá. Quando o seu lado esquerdo se move, é que é um dos seus filhos querendo sair para se voltar à idolatria. Ou seja, desde o ventre de Rebeca, Esaú já era voltado à idolatria. Ele já queria ser idólatra mesmo antes de nascer. Já sabia de tudo. Então, o que eles vão odiar? Eles vão odiar o Deus de Jacó. Por que o Deus de Jacó? Porque o Deus de Jacó é o Deus de Isaac, que era o Deus de Sem, pelo qual disse essas coisas a Rebeca. Então, a primeira instância era ser inimigo de Israel e, em segunda instância, ser inimigo de Deus. Por que os idólatras, na nossa atualidade, os idólatras não têm parte com Deus? Porque o sentido com o qual os ídolos foram criados para ser contra o Eterno. Não é para abençoar as pessoas. Eles foram criados para ser contra o Eterno. Lembra lá atrás, na Torre de Babel, Nimrod, que coloca o ídolo com a espada apontada para cima? O Caim lá atrás, que fala, eu não vou mais servir a Deus. E ele levanta ídolos. Ele diz, eu já tenho aqui o meu Deus. Ou seja, não é para que esse Deus, eu faço dessa chave o meu Deus. Se eu faço dessa chave o meu Deus, não é que essa chave ela pode me abençoar, mas é que essa chave será contra o Eterno. Esse é o sentido da idolatria. Quando eu adoro algo é que está contra o Eterno. Porque a adoração do homem deve ser a quem? Ao Eterno. Se eu adoro outra coisa que não o Eterno, eu estou criando um inimigo para ele.
Por isso que o Senhor diz, naquele texto de Bereshit, que de geração em geração eu estarei contra Amaleque. Porque Amaleque seria extremamente idólatra. E Amaleque é geração de Esaú. Vai advir dos edomitas. Ou seja, primeiro vem os edomitas, depois amalequitas. Então vai indo de mal a pior. Vai se estendendo cada vez mais a hostilidade contra o povo de Israel. Então veja que todos os inimigos de Israel não são inimigos que não têm sentido. Ninguém é inimigo de ninguém do nada. Não tem como. Ah, eu não fui com a sua cara, eu não gosto de você. Ninguém é inimigo de alguém por nada. Tudo tem uma ação geradora. Tem um ponto motivador que vai levar você a ter uma hostilidade com alguém. Sabe quando você vê alguém, você fala, não, fulano, eu não vou muito com o jeito de fulano? Tem um motivo. E esse motivo, às vezes, é alguém que te deu problema na sua vida lá atrás, que essa pessoa que você está vendo agora, que você não conhece, ela te faz lembrar daquela pessoa que te deu trabalho. Mas tudo tem um agente motivador. Aqui, os israelitas e todos os inimigos de Israel eram justamente o quê? Era um antagonismo paternal, ou seja, era dentro de casa, era em família. Eles eram inimigos dentro de casa, era uma disputa dentro de casa. Uma disputa por territórios, uma disputa por terras, que se estende até o dia de hoje. Por que eles brigam lá? Por terras. Por mais nada. É terras. Por quê? A terra ela tem dono. De quem que é aquela terra? Aquela terra é de Sem. Ao Noé sair da arca, Noé abençoou Sem. Só que Cã quer tomar o domínio. E Cã, o que ele fez? Ele se misturou com os semitas para que ele consiga de dentro vencer. A bagunça está instaurada dentro de casa. Quando o Edom nega aos seus irmãos hebreus o transporte com destino à terra de Canaã, em 1400 antes de Cristo, 414 anos depois, é a vez da retaliação davídica, conquistando e dominando o Edom, cumprindo a bênção de Isaque a Esaú. Você servirá ao seu irmão. Está vendo aí a bênção sendo cumprida? Esaú teria que ser servo de Jacó. Muito embora não Esaú literalmente, nem Israel literalmente, mas a descendência teria cumprida a bênção do Senhor. Mas não seria liberto através da revolta. Por isso, em 845 a.C., Edom faz uma campanha militar junto aos filisteus contra Judá, tomando e pilhando a cidade. Quem que eram filisteus mesmo? Cananeus. Ou seja, eles se agregam aos cananeus, eles já tinham uma semente interna, então fazer aliança com o exército filisteu, para eles não tem nada de diferente. Por quê? Porque eles já estão familiarizados com eles. Eles são mais família dos filisteus do que propriamente de Israel. Por quê? Porque eles foram se juntando com todas essas nações pagãs. Em 785 a.C., Amazias se vinga do que fizeram ao seu pai Jeorão, e mata cerca de 20 mil homens idumeus, ou seja, edomitas, sujeitando outra vez Edom. Mas pouco tempo depois, o domínio é aniquilado por Jeoás,
por causa da altivez de Amazias. Após 2 centúrias, os edomitas se aliam ao Império Babilônico para destruir Jerusalém e gritavam: arrasem Jerusalém até o chão. Lembra lá quem foi que edificou Babel? Foi o princípio do reino de quem, Babel? Tem um camarada que a Bíblia diz assim: e o princípio do seu reino foi Babel. A primeira cidade que esse fulano edificou. Quem que era ele? Nimrod. Nimrod era cananeu. Então, os babilônios, eles são o quê? Cananeus. Eles se agregaram ali na Babilônia, ficaram reconhecidos posteriormente como babilônios, mas a sua origem primária era de Cã. Eles eram cananeus. Então, nós vamos ver, ao longo do tempo, assim como os hebreus passaram a ser Israel, que posteriormente passaram a ser judeus, nós temos as nações que vão mudando os nomes segundo o tempo em que elas vão vivendo. Vai se modificando de geração em geração. Então, os cananeus agora são conhecidos como babilônios. Então, veja que a briga permanece dentro de casa. A Babilônia hoje é a atual Turquia. Então, quem que é o maior inimigo de Israel hoje? Os turcos. Ou seja, o dono da rocha, a mesquita, muçulmana é de quem? Dos árabes. Dos turcos. Então, a disputa por território permanece. Porque ali, aonde está o domo da rocha, é o perímetro do templo. Então, Israel está tentando reconquistar as suas terras, só que todo o mundo está contra Israel. Então, veja só, o mundo está entrando numa briga que eles não fazem nem ideia do que eles estão fazendo. Mas Israel voltou a ser nação agora. Veja só, Israel parece ser folgado. Israel voltou a ser nação em 1948. Como que uma nação que nasceu agora, quer tomar conta do território? Ou seja, é como se Israel existisse há menos tempo do que o Brasil. O Brasil tem 500 anos. Israel não tem nem 100 anos. Que Israel se tornou uma nação novamente. Então, todo o mundo que vai olhar, vai ver o que? Olha, não, os árabes já estavam lá. Certo? Então, eles estão olhando o quê? Os meios. Então, os meios justificam os fins. Porque eles não têm princípio. Quando não se tem princípio, você vai agir erroneamente. Por isso que as nações se colocam contra Israel. Porque não conhece todo o conceito histórico de Israel. O perímetro geográfico de Israel. Lá é de Israel. Desde o começo. Só que os cananeus, geração de Cã, correu lá e dominou o negócio. Enquanto Israel esteve zelado, eles foram se matando, exercendo domínio por ali. Exatamente. É a mesma coisa que os samaritanos fizeram quando Israel foi parar na Babilônia. Olha, a terra está vazia, então a gente vai e domina tudo. Mas era de Israel. Era de Israel. Foi a mesma coisa que agora eles fizeram. Só que quem estava lá antes? Se você olhar no conceito natural, parece que os turcos é que são os donos da terra.
E aí é que a bagunça está instaurada. Por quê? Porque o mundo vai estar contra Israel. Israel parece que é o vilão da história. Israel chegou agora e quer dominar tudo. Deus não vai deixar ele perder. De forma alguma. De forma alguma. Quem defende Israel é Deus. Por quê? Porque a briga não é puramente contra Israel. É contra Deus. Porque eles estão sendo contra aquilo que Deus propôs. Não era para Esaú ter perdido. Era para Esaú ter vivido piamente sendo sacerdote do lar. Mas o Senhor já sabia que Esaú não procederia dessa forma. E veja só que, muito embora o Senhor tenha ordenado a legislação do primogênito, mas o Senhor sempre levanta alguém que não é o primogênito. Abraão, ele não era o mais velho da sua casa. O Sem não era o mais velho da sua casa. Davi, vem Jacó, vem Isaac, vem José, Moisés. Nenhum deles era o primogênito da casa. Em idade falando. Ou seja, o direito não está sobre a idade. O direito está sobre o comportamento de primogênito. Quem se portou como primogênito? Por que o Moisés matou o egípcio? Ele era líder de Israel? Não. Mas ele defendeu o israelita, mesmo ele não sendo líder dos israelitas. Ele poderia ter ficado do lado do egípcio, porque cresceu na corte egípcia. Mas ele já tinha isso no coração. Então ele já tinha um coração de primogênito. E não Arão. Então o Senhor pega o que tem o coração de primogênito e coloca no lugar que lhe é devido. Ele não nasceu primeiro, mas o coração dele nasceu primeiro. É a mesma coisa que acontece com a gente. A gente não era o primogênito. Quem que era o primogênito? Israel. Aí o Senhor faz o quê? Pega a igreja, que hoje vive em linhagem sacerdotal, e coloca acima do primogênito. Hoje, para o judeu ter parte com Deus, ele precisa de quê? Ser igreja. O Senhor, ele sempre inverte. Por quê? Porque não é a responsabilidade. Porque senão, o primeiro que ele nasceu, não, eu sou o primogênito, eu domino. Podia ser mal como fosse. Mas não tem nada a ver com a linhagem sanguínea, ou até mesmo com ter nascido primeiro. É comportamental. Ou seja, cai por terra também a doutrina calvinista. Né? Olha, o Senhor escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Não. O Senhor chamou e de forma comportamental nós obedecemos ao chamado e encontramos então em lugar sacerdotal. Ou seja, nós somos participantes da obra. A obra não é só de Deus. Ele é o dono da obra, mas ele não a faz sozinho. Ele partilha com a gente. Terminei a leitura aqui nessa página, não? Parei aqui no arrasa em Jerusalém, né? Arrasa em Jerusalém até o chão. Com isso, tomaram posse do sul de Judá e se instalaram. Após a queda do Império dos Jardins Suspensos, ou seja, Império Babilônico, alguns edomitas mesclaram-se com os judeus e árabes e residiam na região. Principalmente os nabateus, que com esse efeito miscigenou, os transformando agora nos chamados mais frequentes idumeus, formando o estado da Idumeia. Foram forçados
por João Hircano em 126 a.C., circuncidarem-se, tornando-se judeus à força. Então, aqui, nós temos esses anabateus, que o governo, nessa época, quem guardava ali essa classe de idumeus ali, eram simplesmente os macabeus. Então, ali se difundiu, ficou uma mistura de judeu com idumeu, com árabe, e virou aquela salada ali no meio. E de forma que você não sabia quem que era quem. Ia se distinguir a partir da crença. Por quê? Porque tinha a crença de nossos pais. Olha, nós vamos seguir a crença de nossos pais. Então você sabia que tipo de clã que era aquele. Então, nos dias de Jesus, a instauração ali era uma complicação só. Era uma bagunça só. Então, os próprios judeus já estavam totalmente misturados naquela época. Tinham judeus que se guardaram, se conservaram, mas os judeus, em sua soma, estavam bastante misturados. Né? É que nem aqui, a gente tem bastante japonês que não é japonês. Que o pai não é japonês, que a mãe não é japonês, mas eles têm a aparência de japonês. Mas aí eles vão ter a linhagem lá longe já. Já se perdeu a essência. Então, mas ele ainda tem cara de japonês. Mas de japonês ele já não tem mais nada. Ou seja, foi uma perda de essência. Enquanto isso, existe a linhagem de japoneses que se sustentam em sua casa entre si. A cidade de Edom fora invadida e assolada justamente pelos babilônios, que antes se tinham voltado contra Jerusalém. Neste período, o restante do povo de Edom fugiram para o sul de Judá, sendo que permaneceram em evidência por 4 séculos. Os historiadores dizem que quando João Hircano, um dos governadores da família dos Macabeus, assumiu o poder, os poucos edomitas que existiam na época fez com que este submetesse ao seu governo por volta de 63 a.C. Por fim, cumprindo a mensagem do profeta, desaparecem por completo depois que disse Obadias. Ou seja, eles se espalham de uma forma que já não se encontra mais a sua raiz de linhagem. Os edomitas hoje, a gente não encontra mais ninguém de linhagem idumeia, né? Ou edomita. Mas nós vamos encontrar segregado entre outros povos. Os moabitas. De acordo com a Bíblia, Moabe foi o filho da união incestuosa de Ló com a sua filha primogênita, conforme nós lemos na semana passada. A palavra Moabe é Moabi, que significa do pai. Sua terra, compreendida numa região bem produtiva e localizada nos planaltos próximos ao Mar Morto. O nome da atual localização chama-se Transjordânia. Essa palavra Transjordânia, né,
Significa além do Jordão. Então, trans é além. Transjordânia, além do Jordão, que faz divisão atualmente com Israel. Foram os moabitas que não permitiram que os israelitas não passassem sobre as suas terras, em Juízes, no capítulo número 11, verso 17. Veja o que o arqueólogo Walter Pita diz sobre os moabitas. Segundo a Bíblia, Gênesis 19, 38, deu-se origem o povo moabita através de um incesto promovido pela filha mais velha de Ló. Na verdade, foi a mais nova, não a mais velha, né? Não, foi a mais velha, a primogênita, né? Promovido pela filha mais velha de Jó, sobrinho de Abraão, logo após a destruição de Sodoma e Gomorra, depois de ser tirado de Sodoma pelos anjos. Ló não achou mais lugar para viver nas cidades, especialmente Zoar, e foi para as montanhas e habitou em uma caverna. Sua filha mais velha, em uma conversa com a irmã mais nova, disse que o pai, Ló, já era homem velho e não havia nenhum outro filho homem para dar continuidade à linhagem do seu pai, coisa que o povo da época levava extremamente a sério. Elas embebedaram o pai e conceberam cada uma um filho do próprio pai. A mais velha gerou Moab, origem do povo moabita, e a mais nova gerou Ben-Ami, patriarca do povo de Amon. Por ser Ló sobrinho de Abraão, isso explica porque os moabitas serem aparentados com os hebreus, de tal forma que, como até expliquei na aula passada, na aula anterior, como ela é o Abraão, ele tinha lá o seu irmão Arã, e Arã morre e deixa 2 filhos, deixa um casal de filhos, deixa Sarai e Ló. Então Ló é irmão de Sara. Sara, como já era mais velha, tinha apenas 10 anos de diferença, ela e Abraão, né? Abraão casa-se com ela. Como o Ló era criança, Ló ele vai crescendo, a irmã vai cuidando do Ló, só que foi criado como filho. Então, consequentemente, Ló para Abraão era como se fosse filho dele. Então, por isso, ele tinha uma extrema estima acerca dele. Quando Eliezer vem, ali já não está mais junto o Ló. Abraão vai chamar o Eliezer agora de o seu filho. Mas antes, quem que era o filho de Abraão? É o Ló. Então, em tese, seria... Abraão, ele tinha filho? Anteriormente? Não. Então, Ló seria o primogênito. Então, veja só a semente das filhas, que vão buscar o quê? A primogenitura dentro da casa de Abraão. Ou seja, acima de Ismael e acima de Isaac. Então, vocês vejam só que a raiz é quem vai dizer a sucessão dos pratos. O porquê que eles eram contra? Porque eles estavam buscando a mesma coisa. Ou seja, as terras que o próprio Abraão permitiu, falou, olha, escolha a terra que você quer ir, a terra que você escolheu, eu vou para o lado contrário. Ou seja, o Ló teve o poder de escolha. Quem deu o poder de escolha? O Abraão. Ou seja, então, tanto os moabitas como os amonitas estariam dentro da bênção abraâmica. Muito embora a gente enxergue só como povo contrário, mas é um povo de dentro de casa.
Na verdade, esse incesto não entra na mente como no sentido pecaminoso, porque não tinha homens suficiente para dar. Não, foi pecado sim. Foi sentido pecaminoso sim, porque já não era mais permitido a ação próxima sim, né? Como pai e filho. Isso já era proibido. Poderia se casar dentro do ciclo familiar, dentro de sobrinho, no máximo, né? Mas pai e filho já era proibido. Por que elas procederam dessa forma? Porque elas eram, muito embora fossem filhas de Ló, mas elas